Bem-vindos ao nosso testemunho da semana. Hoje nós temos a alegria de receber a Patrícia Dornelles. Ela tem um testemunho muito impactante da sua vida antes de conhecer a Cristo e como ela está andando hoje com o Senhor Jesus. Vocês vão ser muito abençoados, a fé vai ser edificada nesse tempo especial. Então, eu apresento vocês e agora ela vai falar de si. E você acompanhe cada momento para que o nome de Jesus você vai reconhecer como tem cuidado dela. Então tá, amém, boa tarde, paz do Senhor a todos. Então, minha história de relacionamento com Deus eu começo bem antes, assim. Eu nasci num lar onde são 3 irmãos, eu sou a mais velha de 3 irmãos, era eu, um menino e uma irmã que já não está mais entre nós, meu pai e minha mãe. Era um lar muito disfuncional. Minha mãe sempre com muito problema de depressão, muita ansiedade, vivia se escondendo atrás de medicamentos, sabe? E eu peguei para mim a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos. Por ser mais velha, eu assumi a responsabilidade de cuidar deles. Meu pai muito ausente, muito mentiroso. Meu pai tinha um problema muito sério com mentira, com mulheres. Ele tinha 2 ou 3 famílias sempre simultaneamente. E nós, os filhos, sabíamos disso. A minha mãe, de certa forma, também sabia, mas ela fazia de conta que não estava vendo, né, porque era confortável não ter que enfrentar a realidade. E nesse contexto desse lar disfuncional, sempre com muita briga, com muita mentira, muita traição, eu vivi até os 18 anos, quando eu conheci o meu primeiro marido. E conheci este primeiro marido e com a sensação assim, de me libertar daquela vida a qual eu vivia, que eu tinha muita responsabilidade com meus irmãos e aquela coisa de estar sempre administrando a vida dos meus pais, porque era muita luta, eu resolvi casar. Com 18 anos eu conheci esse marido, sei que com 20 anos eu acabei casando. E saí de casa pensando que eu ia ter liberdade, que eu ia ser tudo certo, que eu ia, ter a minha vida, ia ter a minha casa e não ia sofrer mais com os problemas dos meus pais, da minha família, enfim. E então, através deste marido, que eu tinha de 20 anos, eu conheci a religião de Umbanda. E lá eu me encantei pela religião. Eles eram frequentadores e eu comecei a frequentar com eles e me desenvolvi, diziam que eu tinha mediunidade, que isso e aquilo, e eu me envolvi profundamente com a religião de umbandismo, Fiz obrigações, estavam me preparando para ser dirigente espiritual. Então, dos 18 anos até os 35 anos, eu vivi com a Umbanda. Eu não fiz, assim, obrigações mais intensas de nação, de sangue, de Exu, não. Eu tive só ali, como digamos, linha branca, que a gente pensa que é mais leve, né? Mas, enfim. E então, eu vivi até os 35 anos servindo aos espíritos, no caso. Só que eu casei com 28 anos, o meu casamento não foi legal, eu era totalmente dependente financeira ainda dos meus pais, muito jovens, muito imaturos. Daí eu tive uma filha desse casamento. Quando nós completávamos 5 anos de casado, este marido me trocou pela vizinha. Ele simplesmente se envolveu com uma vizinha que morava a 2 casas da casa da mãe dele e me deixou. E daí eu tive que voltar para a casa dos meus pais. E meu pai sempre brincava assim, eu dei uma filha e recebi 2 de volta. Mas ele me acolheu, me ajudou. E ali foi um período bem difícil, assim. Mas me deu a oportunidade de andar para frente. Porque aí eu fui estudar, eu fui a trabalhar, porque até 28 anos eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha feito nada, assim, Eu era para aquela verdadeira dona de casa. Eu vivia para cuidar do marido, para cuidar da filha. E com a separação dele ter me deixado e tal, eu voltei a estudar. Eu fiz uma faculdade, concluí a faculdade. Nunca trabalhei na área, simplesmente concluí, porque enquanto eu estava no meio da faculdade, eu já fui trabalhar em outra área, que era na área de merchandising e marketing. E me desenvolvi, assim, fui uma boa profissional, sempre fui dedicada, me desenvolvi na carreira. Então, aos 28 anos, eu comecei a fazer faculdade, né, saí deste casamento. E fui me desgastando com a religião. Eram muitos compromissos, era muita obrigação. E troquei umas 2 ou 3 vezes de casa de religião e tal. E eu sei que
acabei crescendo na área profissional e aos 32, 34 anos eu acabei sendo sócia de uma empresa dessas da área de marketing e merchandising profissional. E só que acho que eu estava com 34 anos mais ou menos. O meu pai, ele trabalhou muitos anos numa multinacional. Ele era muito bem de vida, muito bem estruturado, ele tinha um padrão de vida classe A, sabe? Só que ele tinha 2, 3 famílias simultaneamente. A essa altura, minha mãe já tinha descoberto das amantes dele, já tinha separado com ele, já tinha se separado dele. E daí ele tinha mais 2 mulheres ao mesmo tempo, bem mais jovens que ele se virava entre mentir para uma e outra. E acabava envolvendo eu e meus irmãos nessa mentira. Enfim, daí quando eu estava com 34 anos, aquele meu marido que havia me deixado, ele acabou falecendo. Ele teve um infarto fulminante e acabou vindo a falecer. E eu não tinha me separado dele no papel. E no dia do enterro dele, quando eu estava no velório, que eu estava acompanhando a minha filha, que na época tinha 12 anos de idade, ali eu vi um agir de Deus sobre mim. E eu nem conhecia Deus de fato, né? Porque eu servia os espíritos, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus. E ali, quando eu estava cuidando da minha filha, chorando, que Deus me livrou, porque se eu estivesse casada com ele, eu não teria estudado, eu não teria trabalhado, e provavelmente hoje eu teria 2 filhos, e como é que eu ia começar agora aos 34 anos? E àquela altura ali eu já tinha me formado, eu já tinha uma carreira estabilizada, então ali eu vi assim que os propósitos de Deus, sabe? Eu me identifiquei ali, porque se eu tivesse ficado casada com ele até aquele tempo que ele faleceu, teria sido muito mais difícil de eu começar. E ali eu já tinha percorrido um certo caminho, já tinha uma estabilidade financeira. No ano seguinte, o meu pai foi demitido da empresa a qual ele trabalhou por mais de 30 anos como diretor de uma multinacional. E ele investiu muito mal a rescisão que ele recebeu. Ele recebeu, acho que em torno de 500 mil, isso há 15 anos atrás era muita grana, sabe? E ele não soube investir, ele perdeu e ele não sabia se administrar entre as mulheres que ele tinha, e eu sei que ele acabou falindo. E com a falência, ele entrou num quadro depressivo. E daí eu tentava, assim, tirar ele daquele sufoco de todas as formas. Ele não conseguia, eu não sabia, não tinha noção de como lidar com uma pessoa depressiva, né? Porque ele ameaçava se matar todo o tempo. E muitas vezes a gente achava que era manha, porque ele pegava o carro e dizia que ia se matar. E, bora, era um estresse. Assim, a nossa vida virou uma angústia, assim, porque a gente nunca sabia quando o telefone tocava o que poderia vir. E ele morava em Santa Catarina na época, e eu e meus irmãos morávamos aqui na Cachoeirinha. Meu irmão não era casado ainda, morava eu, a minha irmã, o meu irmão e a minha filha. Morávamos num apartamento ali perto do Mercado Açu. Daí, com a situação de tentar socorrer ele nos problemas financeiros dele, eu acabei fazendo empréstimos na empresa a qual eu trabalhava para tentar suprir as dívidas que ele tinha adquirido. Até que chegou um dia que os meus sócios disseram, olha, não tem como continuar, não tem como, sabe? E eu fui convidada gentilmente a me retirar da empresa. Foi complicadíssimo, assim, sabe? Eu me senti traída por eles, mas hoje eu vejo que eles estavam na razão deles, né? Não iam ter como suprir aquilo que eu estava fazendo, apesar de eu ser uma boa profissional, de eu corresponder ao que eu estava fazendo ali, né? Não tinha como ficar resolvendo os problemas da minha família. E daí nesse contexto, assim, de me ver sem família, sem emprego, sabe? Daí a minha madrasta, que era a esposa oficial do meu pai, né, que era casada no papel, disse assim, pelo amor de Deus, vem pra cá me ajudar, porque eu não tô dando conta com teu pai. Todo dia ele, era um escândalo todo dia, ele bebia, ele falava que ia se matar, isso que ele não era alcoólatra, né, mas daí ele começou a querer beber. Como eu estava naquela frustração do emprego aqui, eu peguei a minha filha, botei as minhas coisas dentro do carro e fui embora lá para Itajaí, onde ele morava. Daí fui morar com eles lá. Foi um período assim muito difícil, muito complicado, era briga todos os dias, mas logo eu consegui me colocar profissionalmente, porque eu tinha um bom currículo e eu tinha muito contato, e logo eu mandei currículos para algumas agências que eu conhecia de Santa Catarina, e eu lembro assim que, olha, momentos de vaidade, né? De 8 currículos que me mandaram, 6 empresas me chamaram para trabalhar. Eu me achava muito boa. E daí fui trabalhar lá, fui gerenciar uma agência que a matriz era aqui em Porto Alegre, e ele tinha posto uma filial lá e ele me contratou.
E logo eu comecei a corresponder com o trabalho, assim, sabe? Fechei campanhas grandes, eu me lembro que na época que eu fechei uma campanha enorme, isso em 2008, uma campanha em R$1 milhão, com 600 pessoas gerenciando esse povo todo, eu era a verdadeira dama de ferro. Nesse contexto assim, e sempre o estresse do meu pai, e eles brigando, e eu tentando gerenciar, e daí eu trabalhava, eu sustentava a despesa da casa deles, né? Mas só que as dívidas não suportavam, o salário que eu ganhava não tinha como manter o padrão de vida que eles tinham, né? E eu sei que nesse contexto a minha imunidade começou a cair. E eu não me dei conta. Eu não me dei conta disso. Era um estresse cansativo, eu tinha muito estresse com o trabalho, porque não tinha pegado essa campanha, e eu viajava muito para Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, eu passava viajando, e eu tinha que corresponder, assim, eu era responsável por muitas pessoas. Sim. Então eu não me permitia errar, assim, não, quer dizer, eu respondia pelos outros. E mais aquele estresse familiar. Teve um dia que eu me acordei e eu não conseguia levantar da cama, tonta, assim, muito mal, e aquilo eu não conseguia. E daí eu fui no posto de saúde e me disseram que eu estava com labirintite, e eu comecei a tomar medicamento e aquilo não amenizava. Tinha alguns picos de melhora, assim. Daí um dia eu liguei para o meu pai, que era quem morava mais próximo de mim. Eu morei em Florianópolis, porque nesse meio tempo, como as brigas eram tantas, eu aluguei um apartamento em Florianópolis, perto da empresa a qual eu trabalhava, porque era muito cansativo. Eu andava 80 quilômetros para ir, 80 quilômetros para voltar todo dia enquanto eu morei com eles. Então, quando as brigas aumentaram demais, eu disse, não aguento mais. Daí peguei minha filha, aluguei uma casa e fui morar em Florianópolis. Daí eu adoeci. E um dia eu passei muito mal, disse, pai, não estou passando bem, eu estou com medo de ficar o fim de semana em casa com a Tayla aqui, né? E daí ele foi me buscar e me levou para a casa dele. E lá eu comecei a ter surto psicótico. Diz que eu tinha confusões mentais horríveis, assim, eu tirava a roupa, saía correndo, eles me levaram para o hospital, eles não conseguiam identificar o que eu tinha. No final, pela imunidade ter baixado muito, eu peguei um fungo que causou uma meningite fúngica, que ela é muito difícil de ser diagnosticada. Sabe, ela não tem os mesmos sintomas que a meningite normal, a bacteriana. Ela não tem febre. Eu apresentei rigidez de nuca, mas a médica, por eu não ter febre, não ter vômito, não ter aqueles sintomas normais que a meningite bacteriana apresenta, eles não suspeitaram que podia ser meningite. Fizeram N exames. Eu sei que eu cheguei a internar no hospital lá de Itajaí, e eu fiquei 7 dias lá e eu só piorei. E aí, nesse tempo, a minha madrasta, que era casada do meu pai, tentando assim desesperadamente salvar a vida que estava indo por água abaixo, né? Ela tinha uma senhora que trabalhava na casa deles e começou a levar ela numa igreja evangélica. E daí meu pai até foi um tempo na igreja evangélica, aquele desespero, que a doença, ninguém sabia o que eu tinha, porque eu fui diagnosticada com surto psicótico, eu cheguei a ser encaminhada a ser internada a um sanatório. E também tinha aquela situação assim, eu já tinha me afastado dos demônios lá, dos espíritos, eu já não estava indo servir, eu não tinha me desligado de vez, mas como a casa de religião que eu ia era aqui em Porto Alegre, eu estava lá, eu não estava frequentando mais, e eu já estava cansada assim, daquele compromisso que eles te exigem que tu tem que ter. E daí lá eu comecei a passar mal, e a doença, não sabia o que era, eu fui diagnosticada com surto psicótico, e eu lembro que um dia, essa minha madrasta, ela convidou um casal que era da igreja que ela ia para ir lá orar por mim. Eu tinha tanta raiva daquela gente. Não, depois disso eu só lembrei há um tempo atrás que o Espírito Santo me trouxe à memória que um dia eles foram orar para mim, e eu dizia, eu não lembrava disso, eu trouxe assim, eu disse, tira essa gente daqui, quem foi que mandou essa gente vindo daqui? Acho que era alguma manifestação dos espíritos que não queria que eles estivessem ali. Mas enfim, a doença começou a se potencializar, e eu comecei a dizer, eu não estou enxergando, e eles achavam que era coisa da minha cabeça, assim, que era do surto psicótico mesmo. Daí eu fiquei 7, 10 dias internada lá, me deram alta e me encaminharam para um sanatório, que era para procurar tratamento psiquiátrico, porque não era clínico a doença que eu tinha. Aí meu pai me botou no carro, falou com meus irmãos aqui, e disse, olha, eu vou ter que levar ela para Porto Alegre, porque aqui eu não vou ter o que fazer. E a minha filha conta que foi a viagem mais horrível que eles fizeram, que eu vim o tempo todo delirando. Veio a minha filha, meu pai, me trouxeram para Porto Alegre, né, para Cachoeirinha, e disse que eu vim durante mais de 7 horas delirando no carro e falando de demônio, e falando de nada com nada, assim, sabe, delirando o tempo todo. Eu não lembro disso, a minha filha que me contou. Tá, daí cheguei aqui em Porto Alegre, já com a doença bem avançada já.
e começou uma batalha assim da minha família em tentar buscar hospital, tentar buscar ajuda médica. Mas eles foram procurar o que a médica de lá tinha dito, né, que era um problema psiquiátrico. Tentaram me internar em várias casas, em vários sanatórios, até que eles chegaram num sanatório chamado Espírita, lá na zona sul de Porto Alegre, e o médico, sim, eu interno ela, mas eu preciso de um laudo neurológico primeiro. E a minha família estava derrotada, assim, sem dinheiro algum, tinha ido à falência, né, com todos os problemas e mais a saúde e tudo. Daí meu pai disse, um dia eu vou conseguir isso, pelo amor de Deus, me ajuda. Daí este médico disse, ó, leva ao pronto-socorro no HPS de Porto Alegre, que ali talvez vocês consigam esse diagnóstico neurológico. Daí eu posso internar ela, porque daí eu vou saber que ela não tem nada clínico. E daí meu pai foi. E ali descobriram que eu estava com meningite, porque daí fizeram o exame de pulsão, o líquor, que tem que tirar o líquido da coluna, e se identificou que eu tinha meningite. Só que a essa altura a doença já estava em estado muito, muito avançado. Chamaram a minha família e disseram assim, olha, se vocês têm algum familiar longe, vocês podem avisar, porque a chance de óbito é de mais de 95%. Porque eu já não me mexia mais, eu já não enxergava, sabe? Foi bem complicado, assim. Eu sei que da internação até eu tomar consciência foram mais de 20 dias. Eles me mantinham amarrada numa cama porque eu tinha muito surto. A doença, ela inflama as meninges, então ela comprime o cérebro. Então eu tinha muita confusão mental e mais os demônios revoltados contra mim, sei lá, né? O que acontecia naquele tempo era a doença física e mais a batalha espiritual a qual eu estava entrando e que eu desconhecia, né? E eu sei que neste período ali, eu sei que eles me contam que do tempo que eu entrei no hospital até eu começar a melhorar foram mais de 20 dias. Eu fiquei praticamente amarrada, me alimentando por sonda, até começar a recobrar assim, a consciência, tudo. Eu sei que eu fiquei fiquei 4 meses internada no HPS, né, recuperando, e eu achava assim, eu fiquei cega. Quando eu internei lá, eu já estava cega, mas eu achava assim, é só um probleminha, vou voltar a enxergar daqui a pouco, né? E fiquei ali naquela situação. No que eu estava no HPS, nessa situação, um dia a minha mãe de santo não foi nem me visitar. Ela mandou alguém lá me visitar e disse para mim que eu estava passando por isso, porque eu havia virado as costas para as entidades, porque eu sabia a responsabilidade que eu tinha com eles e havia me isentado. Aquilo me deu uma revolta tão grande, assim, não pode ser. Isso que eu servi tanto tempo, está me castigando, que Deus é esse? E ali algo assim, foi um sentimento de raiva, de decepção, sabe? Mas enfim. E logo que eu saí, eu fiquei 4 meses no HPS, lá eles fazem aquele atendimento de socorro, te devolvem a vida e depois tu segue o tratamento. E o médico que me cuidou lá disse assim, olha, vocês têm que procurar imediatamente dar sequência ao tratamento neurológico dela, porque eu já estava com um tumor no cerebelo, que eles não poderiam me operar ali no HPS, né? Eu tinha que ser encaminhada para um neurocirurgião. Mas só que nós não sabíamos isso. A gente eu saí do hospital no final de setembro, na primeira semana de outubro eu fui no neurocirurgião fazer a consulta, porque eu pensei assim, eu vou continuar o tratamento, vou tomar umas vitaminas, vou ficar forte, vou voltar a enxergar e a vida vai seguir. Aí com o dia que eu levo os exames para esse médico, ele não quis nem deixar eu sair do consultório. E eu sei que ele saiu da sala, ele disse assim, eu vou atender um telefone, e meu pai disse, eu posso ir no banheiro, e me deixaram sozinha no consultório. E daí eu vi que tinha algo errado. Quando o médico voltou, disse, olha, eu entendi o que está acontecendo. Ele disse, bom, Patrícia, vou ter que te deixar a par. Tu está com um tumor no cerebelo, tu está correndo risco de vida a qualquer momento. Ele pode estourar e a gente não pode reverter. Tu tem que te operar o quanto antes. E minha família não tinha dinheiro para nada, sabe? Nada, assim, foi um desespero. E eu tinha plano de saúde, mas ainda estava a empresa a qual eu trabalhava, não fazia 6 meses que eu trabalhava lá, então tinha o tempo da carência, eu não podia usar o plano de saúde para me operar, e na época o médico cobrou 18 mil reais para operar, e nós não tínhamos esse dinheiro. Eu sei que por um agir de Deus, sabe, um ajudou daqui, um ajudou de lá, o meu atual marido também ajudou, ele nem era meu marido na época, ele era só meu namorado, ele acabou pegando o dinheiro e ajudando, sabe. Mas enfim, sei que eu consegui me operar, e daí depois que eu vim para casa, assim, comecei a me recuperar. Daí tinha uma amiga que trabalhava comigo,
E eu estava naquela fase de recuperação, porque a minha recuperação foi bem lenta, foi quase um ano, assim, sabe? Eu fiquei muito debilitada, fiquei usando fralda por muito tempo, dependendo que as pessoas me dessem comida na boca, assim, fiquei muito fraca, eu emagreci mais ou menos uns 15 quilos, sabe? Tinha 30 aí? Eu tinha 36 anos. 36 anos. Então eu conhecia uma menina que trabalhava comigo e antes de eu perder a visão, eu já tinha notado assim uma diferença dela, assim, do jeito de falar. Ela tinha parado de fumar e ela me disse que estava indo na igreja. E ela era tão do mundo quanto eu. Ah, porque eu era do mundo também, né? Bebia, fumava. Dançava? Ah, sempre, assim, balada, bebida. Ah, meu Deus do céu. Hoje eu vejo assim quanto Deus teve misericórdia assim de mim, sabe? Mas, enfim, daí eu vi que ela mudou assim um jeito de ser, mas isso antes de eu perder a visão eu já tinha visto uma mudança nela. E quando eu estava no hospital assim que eu tinha sido desenganada, que os médicos disseram assim, ela vai morrer. Avisaram a minha irmã assim, ela vai morrer, sabe? Chama, se vocês têm parente longe, chama porque é o momento. E a minha irmã ficou tão desesperada e ela foi numa ex-mãe de santo minha para fazer um trabalho de troca de vida, alguma coisa assim. E daí ela, chorando um dia, essa amiga encontrou ela no trabalho, na agência com a nós trabalhávamos. Disse, ai, Paula, como é que tá a Paty? Ai, a mana tá mal e eu vou fazer qualquer coisa para salvar minha irmã, porque não sei o quê. E daí essa mulher muito calma, assim, muito doce, disse para ela, não fala da tua irmã para qualquer pessoa, não entrega ela para ninguém, leva ela para Jesus, Jesus pode mudar ela. E, enfim, daí eu sei que eu saí do hospital e essa amiga sempre me ligava, me dava atenção e ela insistiu muito porque eu fosse na igreja dela. E eu fui. E ali eu aceitei Jesus umas 15 vezes. Porque toda vez que eu não tinha noção, assim, eu até nem conseguia prestar muita atenção no culto, eu não identificava muito bem o que era a palavra, a minha cabeça era muito fraca, sabe, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas a gente começou a frequentar, eu gostava daquele ambiente, daquela paz que eu sentia naquele lugar, sabe. Então, quando teve o apelo para aceitar Jesus, ela me pegou, me levou lá na frente, sempre que tinha oração de mãos, eles vinham, oravam por mim. E neste meio tempo, enquanto eu estou em casa me recuperando, eu comecei a escutar os programas da Universal, onde tinha muito milagre, onde paralíticos andavam e cegos andavam. Eu disse, eu quero isso para mim. Eu vou ir nesses evangélicos e nesses crentes, porque eu estou querendo isso. E comecei a buscar Deus, não por quem Ele era, mas pelo que Ele podia fazer. Eu buscava o milagre, eu ia na igreja porque eu queria um milagre. E eu sei que se Deus tivesse me dado um milagre, eu ia ter me perdido, eu ia ter me desviado. Porque eu só estava buscando isso, eu não queria Ele, não queria saber quem era Jesus, eu queria voltar a enxergar e retomar a minha vida onde ela tinha parado, porque durou quase um ano esse processo da doença e da recuperação e tal. E eu comecei a ir nessa igreja, mas não tinha me desvinculado ainda da Umbanda, sabe? Eu não tinha aberto mão ainda, assim. E daí começou um processo de libertação. O meu pai começou a ir bastante comigo na igreja nessa época, ele me levava bastante e mesmo assim as crises dele não tinham se resolvido ainda, mas ele teve assim, tipo, ele puxou o freio de mão do problema dele e veio viver a doença comigo, sabe? Ele esteve comigo ali nesse período mais difícil. E daí eu descobri que eu não voltaria a enxergar da forma mais difícil possível, assim, olha, eu me lembro assim que era uma dor que, eu fui fazer uma perícia. Porque até então eu estava indo na igreja, eu achava que eu ia voltar a enxergar a qualquer momento, eu achava que era só uma sequelinha, que eu ia tomar umas vitaminas e eu ia voltar a enxergar. E eu fui fazer uma perícia, que eu já estava encostada por aquele auxílio saúde, eu não estava aposentada ainda. E eu fui fazer uma perícia e o médico pegou, era para aumentar aquele período de benefício e tal. E eu levei um exame que o meu neurologista, que tinha me operado, tinha pedido para mim levar ele, que era um potencial evocado, para ver a condição da córnea. Porque o meu médico, o neurologista, sabia que eu não ia voltar a enxergar, mas ele não podia deixar eu perder a esperança. Sim. Ele, não, nós vamos te operar e depois nós vamos ver o problema da visão. Daí ele me pediu um exame, que era para mim fazer um exame bem específico referente à visão, e eu tinha consulta com ele na quinta, só que a minha perícia era na segunda. E na segunda-feira, eu vou levar esse exame para o perito ver e me dar mais uns dias de auxílio saúde. Quando a médica olhou o meu exame, ela assim, só um pouquinho que eu vou chamar o supervisor do posto. Eu, tá.
E daí, quando a supervisora entrou, a supervisora, tudo bem, Patrícia, então nós vamos te aposentar por invalidez, porque a tua perda de visão é irreversível. Eu me revoltei, disse, não pode, o meu médico não viu o meu exame ainda. Ela assim, olha, nós temos experiência e tal, tu vai ter esse mais 25% em cima do teu salário e não sei o quê. Enfim, eu saí dali assim, revoltadíssima, excomungando o mundo. Eu queria morrer, eu não vou conseguir ser cega, eu não vou viver cega, porque vai ser impossível, eu quero morrer. E meu pai tentava me consolar, porque tu tem uma filha, tua filha já não tem pai. Sai, tu que cuide dela. Não quero saber, sabe? Revoltada assim com a vida de tal maneira, foi muito horrível. E eu sei que daí, na quarta-feira, tentaram me levar na igreja para me acalmar, porque eu estava inconformada, né? Revoltada. Revoltada, assim, queria morrer e com raiva de Deus e o mundo, não acreditava em mais nada, assim, sabe? Não tinha, Deus estava me castigando e eu não entendia por quê. E daí, neste culto, teve uma palavra. Hoje eu entendo como é que o Espírito Santo fala contigo. Naquele tempo eu não tinha noção nem quem era o Espírito Santo. Eu achava que eram vários espíritos que se encostavam nas pessoas, sabe? Eu tinha uma percepção assim, porque eu vinha da Umbanda e lá tinha várias Iemanjá, várias Vinhas Santas. Eu disse, esse tal de Espírito Santo deve ser um espírito que passa, né, mensagem para as pessoas. Não tinha noção nenhuma. E daí, quando eu estava nesse culto sobre a pregação, assim, eu sei que em algum momento o pastor, ele falou, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Nossa, aquilo entrou rasgando dentro de mim e me deu uma força sobrenatural. E eu entendi assim, se é para mim ser cega, eu vou ser cega. E as pessoas vão olhar para mim e não vão sentir pena, elas vão ver o agir de Deus na minha vida. Amém. E aquilo ali me deu uma força, sabe? E eu não sabia que era Deus que estava atuando aquela força. Eu achava que era eu que estava renascendo das cinzas. Mas hoje eu entendo que aquilo ali era o Espírito Santo que estava vindo habitar em mim e me chamando ao entendimento, né? Que as pessoas não sentiriam pena de mim, elas viriam o agir de Deus na minha vida. E aquilo foi um divisor de águas, assim, sabe? Dali em diante, eu comecei a querer ter mais de Deus. Aquele culto, assim, foi um divisor de eu querer estar naquele Deus. Eu queria conhecer aquele Deus. Eu queria saber o que tinha ali, quais eram os mistérios, eu queria viver aquilo, sabe? Mesmo pensando, mesmo com interesse, assim, de voltar a enxergar, mas eu queria conhecer aquilo que tinha ali, o que aqueles crentes eram tão felizes, apesar das dificuldades, eles eram muito felizes. Eu me lembro que na casa do meu pai tinha uma senhorinha que era muito humilde, muito pobre, assim, mas ela transpirava o perfume de Cristo, sabe? Ela tinha Jesus, assim. Então a gente percebia, hoje eu vejo por que ela era tão feliz, porque ela tinha Jesus, sabe? Com todas as dificuldades que a vida que ela tinha, que era uma vida bem dificultosa, um marido doente, uma filha doente, ela estava sempre com uma palavra de ânimo. E eu disse, como é que essa mulher pode ser tão assim, com tanto problema que tem? Mas hoje eu entendo, ela era crente, ela sempre falava de Jesus para nós. Enfim, daí comecei a ir na igreja e daí começou um processo assim, de eu não querer mais saber, nem eu falar com a minha tal de mãe de santo, assim, começou a me dar um ranço, e eu cada vez indo na igreja, e daí eu comecei a entender as palavras e comecei, sabe, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, e um dia eu resolvi assim, não quero mais nada disso. Cheguei em casa, pedi pro meu irmão arranjar, porque eu estava morando na casa do meu irmão, porque eu não tinha onde morar, né? Porque com essa altura do campeonato a gente se espalhou, minha irmã foi morar num apartamento bem pequenininho, meu irmão casou e eu morei 1 ano na casa do meu irmão, num quartinho bem pequenininho, onde dividiu o quarto eu, a minha filha e o enteado dele, meu sobrinho. Morávamos ali num quarto 2x2, assim. Era horrível. Nossas coisas tudo rolando, tudo em saco de lixo embaixo da cama, sabe? Eu chorava todo dia. Eu disse, meu Deus, isso não é vida, porque não é vida. Mas continuava indo toda semana, né, na igreja. Lá naquela igreja tinha campanhas de 7 semanas da vitória, libertação, assim. Mas eu sou muito grata, sabe? Aquelas pessoas me amaram muito, eles me ajudaram muito, assim, sabe? Um dia eu ainda vou voltar lá para dar o meu testemunho, porque eles fizeram muita diferença na minha vida. Eu me senti muito amada. Daí eu resolvi que eu não iria mais servir aos espíritos. Cheguei um dia do culto e tirei todas aquelas tralhas, aquelas coisas que eu tinha de dentro de roupa, guia, imagem, quartinha, tinha um monte de coisa, assim, botei tudo em caixa e pedi para que meu irmão entregasse para minha mãe de santo. E perguntei para ela se eu teria que lavar a cabeça. Ela disse, tu vai se batizar? Ela não falou isso para mim, né? Ela mandou o recado. Eu disse, vou. Então não precisa. Então tá bom.
Só que as lutas continuaram, né? Não foi fácil, assim, não foi simplesmente não quero mais. Continuei indo na igreja, começou um processo de libertação. Quando eu dei uma estabilizada, assim, que eu resolvi, assim, vou ser cega, minha vida vai seguir daqui para frente, né? Que eu também a postura de vou ter que aprender, Deus vai me levar, vou passar por isso, né? Aquela história de que não cai um fio sem a permissão de Deus, então Ele vai me sustentar. E aquela palavra sempre vinha na minha mente. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aquilo sempre era muito forte em mim. E quando eu pensava assim, em deprimir, em cair, eu pensava nessa palavra e me levantava e andava mais um pouco. Então eu disse assim, bom, eu tenho que mudar a minha vida. Daí a minha irmã me ajudou. Eu vi um agir de Deus. Eu me lembro que eu fui num culto, que era culto do Espírito Santo, que era no 3º domingo lá. E ela é uma igreja pentecostal, então tinha muito aquela coisa de propósito, sabe? E daí tinha um propósito de dar umas rosas para o Espírito Santo e pedir uma bênção. Eu sei que eu fiz um propósito, olha, eu queria muito ter um canto meu, uma casa minha, porque eu tinha perdido tudo, eu não tinha nada, sabe? Não tinha uma colher, nada. E eu sei que fui num domingo, que era no 3º domingo do mês, eu fui no domingo e pedi isso, sabe, com tanto fervor. No outro domingo, no outro mês seguinte, eu estava dando testemunho que eu tinha me mudado no sábado. Eu sei que de uma forma sobrenatural, assim, Deus fez com que eu conseguisse alugar uma casa. Como eu tinha me aposentado, eu peguei aqueles empréstimos consignados e consegui mobiliar uma casa com geladeira, com fogão, com cama, assim. Alugamos uma casinha e eu e minha filha. Eu e minha filha fomos morar, sabe? Ali que idade tinha filha nessa época? Quando eu fiquei cega, ela tinha 14. Quando nós fomos morar, daí sozinha, ela já tinha de 15 para 16. Na época eu morei 1 ano na casa do meu irmão, né, até me recuperar. E mesmo assim, quando a gente foi morar nessa casinha alugada, que era uma casinha que ficava entre o apartamento da minha irmã e o do meu irmão, que daí eles podiam nos dar suporte, né. Ainda foi bem difícil, eu ainda estava muito fraca. Eu ficava com muita pena dela, porque ela ia para a escola e daí ela me dava almoço e depois ela ia para a escola. Só que no ano seguinte ela começou a estudar de manhã, então eu ficava com pena dela chegar em casa e ter que arrumar comida para mim. E eu comecei a me aventurar, ir para a cozinha, eu cozinhava quando enxergava. Depois da primeira vez que eu fiz uma comida, ela nunca mais chegou perto do fogão. Quando ela chegou, ela disse, tu é louca, porque tu vai te queimar, porque isso que aquilo. Quando ela comeu, nunca mais. E dali eu fui me superando, assim, fui aprendendo a viver com as limitações, fui me virando, fui aprendendo e fui conseguindo, né? Isso foi em 2009, isso. A gente mudou para essa casa mais ou menos maio de 2009, junho de 2009, tá? Daí a vida deu uma acalmadinha. Eu já estava morando ali há algum tempo, aí meu pai voltou para as crises depressivas, mas de forma assim, olha, que o diabo fez e aconteceu. Daí uma das mulheres dele descobriu da outra, uma delas engravidou, e daí a que era oficial descobriu, e daí ele, assim, as mentiras todas começaram a ser desvendadas, e ele brigando, e era muita briga, e eu ainda estava me recuperando, e ele vinha ficar na minha casa, porque daí ele não tinha dinheiro para ficar em hotel, sabe, ele se tornou uma pessoa insuportável, assim, sabe, e ele vinha com aquela carga, com aquela... era horrível. E daí, isso foi mais ou menos julho. Eu sei que ele passou assim, uns 2 meses brigando com as mulheres dele, lá com as duas, né? Que uma morava em Montenegro e a outra morava em Itajaí. Ele passava para lá e para cá brigando com elas. Quando foi... daí eu já estava indo firme na igreja, eu ia todas as quartas-feiras, que era quarta-feira do milagre, assim, já estava mais descansada, mas sempre achando assim, não, Deus, uma hora ele vai ter misericórdia, eu vou voltar a enxergar. Mas eu já gostava, sabe? Eu não era crente ainda, mas eu gostava. Daí vai ter batismo. E daí eu me lembro assim, eu tenho que tirar o santo da minha cabeça. Vou me batizar, porque eu me lembrava do texto que ela tinha me dito, né? Vai se batizar, então não precisa lavar a cabeça. Eu, tenho que me batizar. Daí no dia 4 de outubro de 2009, eu desci as águas, eu e minha irmã descemos juntas. E ali eu tive uma convicção, assim, eu tive tanta certeza no meu coração que tudo aquilo que eu tinha servido aos espíritos tinha ficado naquela água. Eu me senti limpa quando eu saí dali, sabe? Eu me senti que nada daqui que me prendia ao mundo dos espíritos estava sobre mim mais, sabe? Eu não queria mais saber daquilo, assim, foi uma sensação, assim, parece que rasgaram a roupa e me tiraram limpa dali de dentro do tanque batismal. Eu me batizei no dia 4 de outubro. No dia 18 de outubro, meu pai se suicidou. No mesmo mês? No mesmo mês. E hoje eu entendo, assim, que tudo Deus vai te cuidando, sabe? Que Ele me batizou ali para me deixar forte naquele momento. Então, no dia 18 de outubro, né, a gente estava se arrumando para ir ao culto, eu e minha irmã.
e meu irmão nos ligou e disse assim, não sai, espera que eu estou indo aí, porque ele já tinha recebido a notícia. Ele pegou e se atirou embaixo de um carro, sabe, num acidente de carro, ele vindo de Santa Catarina. Ele foi para lá, para Santa Catarina, brigou com a mulher, pegou o carro e na vinda ele se atirou embaixo de um caminhão. As pessoas, não, foi um acidente de carro. Não, não foi um acidente de carro, porque ele avisou todas as pessoas, muitas pessoas que ele iria se suicidar. Ele mandou mensagem de SMS para muitas pessoas, sinalizando o que ele ia fazer, por que ele ia fazer, enfim. Daí a gente superou aquilo ali, foi bem difícil, assim, sabe? Mas, de certa forma, a vida tomou uma sensação de paz, assim, porque era tanta guerra, tanta briga. E eu creio que ele se salvou, sabe? Apesar de que o salário do pecado é a morte, sabe? Dele viver um mundo de mentira e de horror, eu creio que ele se salvou. Porque neste dia que ele se matou, exatamente no horário que ele se matou, a minha irmã diz que ele mandou mensagem para várias pessoas de Torpedo avisando que ele iria se matar, né? Que ele se despedindo, ele não sabe, vou me matar, né? Mas se despedindo. Daí a minha irmã, quando ela chegou lá em casa às 6 horas para nós ir para o culto, ela disse, mano, eu tive um sonho tão estranho com o pai, sabe? Eu acordei tão assustada com o meu coração, tão assim acelerado, era 12:10 quando eu acordei, porque a minha irmã ia para as baladas também, né? Eu estava dormindo e eu sonhei um sonho tão estranho com o pai, porque eu sonhei que ele estava indo lá na igreja e que ele entrou correndo e lá na igreja tinha uma luz tão grande lá atrás do púlpito, assim, era uma luz que a gente não conseguia nem olhar lá para trás, assim, de tanto que era iluminado, e o pai entrou correndo assim todo sujo e um monte de diabo atrás dele, correndo atrás dele, pegando ele, e daí ele entrou correndo assim, e eu olhando aquilo, e daí ele entrou lá para aquela luz e sumiu, daí eu não vi mais ele. E eu disse, Paulo, que coisa. E nisso meu irmão chegou e contou que ele tinha se matado exatamente naquele horário. Então eu creio que, né, o arrependimento nos últimos instantes, né, que Deus tenha tido misericórdia dele. Enfim, daí passou algum tempo, chegou fevereiro, março de 2010, a minha irmã começou a apresentar problemas de saúde. A minha irmã que cuidava de mim, que se transformou minha mãe nesse tempo, sabe? Cuidou muito de mim, era um anjo, assim, que me ajudou bastante. Ela começou a ter uns problemas de saúde, complicações lá no intestino. No dia 14 de maio, 7 meses depois do falecimento do meu pai, a minha irmã morreu. Teve uma complicação no intestino, tipo, como se chama? Teve uma obstrução lá, nó nas tripas, como diziam antigamente, e acabou vindo a falecer com 28 anos. Foi desesperador, assim, foi, sabe, eu sinto muito mais saudade dela do que do meu pai, assim, sabe, é muito vívida, porque ela foi que nem minha filha, né, eu cuidei, eu criei. E eu sei que no dia que ela faleceu, os pastores que nos acompanhavam lá em Alvorada, eles foram muito presentes, assim, eles fizeram um sepultamento do meu pai, sabe, e daí quando a minha irmã estava no hospital também, que ela ficou quase 2 meses no hospital, eles acompanharam. E daí quando ela faleceu, eles vieram e ali o pastor que me acompanhava lá, o pastor Jones, ele fez uma oração quebrando as maldições, assim, repreendendo aquele demônio que vinha vindo sobre a nossa família, sabe? Porque na hora que o meu irmão assim meio que quis se incorporar, alguma coisa assim, esse diabo tá aqui, quis se manifestar nele. Sabe, aquilo, e daí eu sei que o pastor Jones fez uma oração assim que parece que quebrou cadeias ali mesmo, sabe, um ciclo se rompeu ali no dia do falecimento da minha irmã. E dali em diante, pastor, Deus me deu um refrigério, me deu assim 10 anos, de 2010 a 2009, eu tive sim um refresco, eu tive uma vida a qual eu achava que eu era crente, tivemos muita evolução, assim, daquela vida de miséria, de dificuldade. Deus me abençoou de forma sobrenatural, assim. Eu saí de uma casinha alugada que tinha rato no prédio, assim, um pátio, sabe? Hoje eu moro numa casa bem confortável, assim. Deus foi nos abençoando de forma, assim, muito, sabe? Daí eu saí dessa casinha, fui morar no apartamento que a minha irmã morava, que era um apartamento bem pequenininho, de 1 quarto, minha filha dormia na sala. Em seguida, depois disso, deixa eu ver, a minha irmã morreu em 2010. Em 2012, o Luiz, que na época era só meu namorado,
que acompanhou todas as perdas, né? Porque eu conheci ele antes de perder a visão, né? Esteve ali comigo, tudo. Ele fez concurso público, conseguiu vir para cá, a gente conseguiu casar. Um ano depois nós compramos o apartamento onde eu moro hoje. A vida tomou, sim, ficou muito leve, assim. Eu achava que eu era a pessoa mais abençoada do mundo, porque eu tinha os recursos financeiros que eu necessitava. Eu ia na igreja uma vez por mês, tomava a Santa Ceia, entregava meu dízimo. Eu achava que isso era ter vida com Deus, eu achava que isso era ter relacionamento com Deus, sabe? Eu gostava assim, não me envolvia, não foi como eu cheguei na seara, eu quero fazer, não foi assim. Eu até nem queria que ninguém soubesse nada de mim, não queria envolvimento, não queria intimidade com ninguém de igreja, eu era uma frequentadora de igreja. Com a morte da minha irmã, eu tive que parar de ir na igreja da Alvorada, porque eu não tinha como ir lá, né? Era longe. E eu tinha que arranjar uma igreja para cá. E eu me lembro que eu me alimentava, assim, de buscar Deus pela rádio mensagem, que estavam os programas da Encontros de Fé de noite. Todos os dias eu escutava aquilo. E eu lembro, assim, de um milagre que Deus fez, que foi tremendo, que quando o Luiz veio para cá, ele tinha que passar num concurso, ele tinha que ter trabalho, não tinha trabalho. Ele começou a estudar para vários concursos. E ele passou no concurso do Banco do Brasil. Só que ele podia ir para qualquer lugar, assim, que a gente não sabia, né? Podia ir para Alvorada, para Charqueada, para Canoas, e a gente queria um lugar que fosse perto. E eu lembro que de noite eu liguei para a rádio e pedi oração. Eu queria que meu marido, nem era meu marido, nada, que eu fosse chamado no concurso. Daí ele pensou, onde é que vocês moram? A gente mora em Cachoeirinha. Mas eu achei que era quase impossível ele ser chamado em Cachoeirinha, porque ele ficou em 16º lugar, e o 6º lugar tinha entrado na vaga de Cachoeirinha. Então, eu imagino, não vai ter vaga em Cachoeirinha, né? 10 vagas depois não vai ter. E esse pastor orou com tanto fervor, ele disse, filha, tu acredita em milagres? Sim, eu acredito. Então, Deus vai abrir uma porta em Cachoeirinha. Deus não faz as coisas pela metade. Deus, ele é completo no que ele faz. No outro dia de manhã, o Luiz me ligou e disse, se me chamaram. Eu, aonde? Em Gravataí? Ele disse, não, em Cachoeirinha. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele trabalhou por 2 anos no banco, continuou estudando, depois passou no Ministério Público, e a vida tomou um refrigério. Foi bem tranquilo, assim, eu achava que eu tinha Deus pra caramba, assim, que sabe, que era abençoado, já tinha me libertado lá dos demônios e tudo certo, né, e vida com Deus, mas na patifaria da pilantragem, né, pastor? Porque tomava cerveja, era bem egoísta, extremamente vaidosa, porque daí eu associei aquela frase assim, que as pessoas iam olhar para mim e não sentiriam pena, com vaidade. Sim. Eu achava que eu tinha que estar muito bem fisicamente, sabe? E era isso que que as pessoas iam ver Deus na minha vida, totalmente enganada, né? Que era orgulhosa, presunçosa, assim, rixosa, mandona, autoritária, assim, porque não perdia aquela raiz da chefe, da coordenadora lá, né? Perdi a visão, mas a coordenação veio comigo. Enfim, daí em 2019 veio um tratamento de Deus sobre a minha vida. Começou um processo que eu lembro, assim, que um dia, no auge, assim, do meu desespero, né? Eu disse, meu Deus, por que está acontecendo? Coisas que eu nunca imaginei que acontecessem, sabe? Meu mundo se desconstruindo totalmente, coisas que eu nunca pensei que ia acontecer. Eu disse, meu Deus, por que isso? Porque eu nunca imaginava, era uma coisa muito segura, muito estável, né? E um dia, agora, eu sei que o Espírito Santo fala assim, eu não te chamei para ser dondoca. Tu está dondoca, mas tu não é dondoca. E aquilo foi forte em mim, sabe? Aquela coisa na minha mente me falando, tu está dondoca, mas tu não é dondoca. Daí eu precisava de uma igreja para congregar, porque eu estava indo numa igreja só por ir, que eu já não estava me sentindo bem, eu não me alimentava, sabe que a gente vai para o culto e não ouve nada do que sai, sabe? Era bem vazio, assim, era uma vida vazia, assim, que eu só estava indo por ir, não me sentia emoção, não sentia nada. Eu disse, bom, eu preciso me fortalecer, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida para me aliviar deste problema que eu estou vivendo aqui dentro de casa. E daí nisso eu conheci a Mari, uma amiga muito querida, que ela congregava aqui na igreja Seara, e eu disse, Mari, qual é a igreja que tu... porque um dia ela trabalhava numa estética, e lá que eu conheci ela. E daí eu tava com uma camiseta com dizer evangélico, e ela, tu é crente? Eu disse, eu sou, mas sabe que eu era? Ela, eu também sou, eu vou na igreja tal, e não sei o que. Daí um dia eu pedi pra onde é que é essa tua igreja que eu quero ir lá? E daí foi assim que eu parei aqui na igreja, né? E no dia que eu vim aqui, ainda estava em obra a igreja, ainda estava os primeiros cultos experimental na nave. E ali eu senti o primeiro amor de novo, sabe? Aquela coisa assim, é aqui que eu quero ficar. E olha, chorei tanto, assim, foi, sabe, me sentindo voltando para casa do Pai. Enfim, daí... As tuas lágrimas nos primeiros cultos.
E daí voltei, comecei a frequentar, daí teve uma campanha que teve até um carro velho numa campanha de transformação de mente, não faltei nem um dia, assim, vinha sempre, né? Mas a crise em casa pegando, o bicho pegando, sabe? Não, nada mudava. E daí e começou a despertar assim, bom, eu tenho que sair dessa situação de dependência, eu não posso, sabe? Eu tenho uma limitação, mas eu sou inteligente, eu tenho cognição, eu preciso fazer alguma coisa, assim, preciso me envolver com algo que me tire dessa situação que eu estou vivendo só esse problema aqui, né? E daí começou a me despertar uma vontade de ajudar pessoas, de trabalhar, de me envolver com o outro, assim. Eu não sabia, hoje eu entendo, sabe, que isso, Deus já me disse assim, dele opera o querer e efetua e realizar na gente, né? Eu disse, mas o que eu vou fazer, onde eu vou me situar? E eu lembro que eu falei com uma amiga aqui da Cachoeirinha, ela me levou na igreja da 55, onde eles tinham um programa com deficientes. Um programa muito lindo, mas era tipo assim, para deficientes terem atividades. Eu disse, atividade eu tenho, eu vou na academia, vou na estética, eu preciso me doar, eu quero fazer a diferença na vida dos outros. Eu não quero ter atividades, eu não quero ter algo apenas para ocupar o meu tempo. E daí eu liguei para a Mari e disse, Mari, na tua igreja tem algum tipo de trabalho? Ela disse, lá deve ter, porque a igreja tem várias coisas, né? Liga para lá. Daí ela me deu o telefone da igreja. E quando eu liguei para a igreja, eu perguntei a Carla me atendeu e eu perguntei, olha, tu não me conhece, mas eu já estou indo há 2 meses aí e eu tenho muita vontade de me envolver com ajudar os outros. Eu não sei exatamente o que, sabe? Eu sou formada em pedagogia, talvez com crianças, apesar de eu nunca ter trabalhado e sabia que não ia trabalhar ainda, né? Porque eu não tenho dom para isso. Mas talvez trabalhar com crianças ou me envolver com alguma coisa, assim. E assim, tu não me conhece, eu já estou indo assim, e daí eu te conheço, eu sei quem tu é. Eu disse, eu sou deficiente visual, eu falei para ela assim, eu sei quem tu é. Eu não sabia que tu era deficiente visual, mas eu sei exatamente quem tu é. Eu achei que tu tinha algum problema de coluna, tu tá sempre com uma rapaz assim, assado, tu chora muito no culto, sou eu mesma. Sou eu mesma. E daí... Isso acho que foi numa segunda ou terça-feira que eu liguei para ela, o senhor estava de férias, ela disse, olha, o pastor Mário vai voltar semana que vem e eu vou passar o teu caso para ele. Eu, tá, tudo bem. E é melhor tu falar com ele que ele vai poder te encaminhar para algum lugar. E eu, tá, tudo bem. E fiquei naquela... e nesse meio tempo eu comecei a fazer o CVV. E fiz o curso preparatório, que eram 6 meses. E lá eu também sei que foi um lugar que Deus me botou lá. O que é o CVV? O Centro de Valorização da Vida. Prevenção ao suicídio e a doenças emocionais. Centro de Valorização da Vida. Lá eu faço um trabalho voluntário de escuta, onde as pessoas ligam para falar dos seus transtornos emocionais, para dividir as suas dores. E a minha função lá, enquanto voluntária, é escutar e tentar ajudar as pessoas com que elas se escutem também. O propósito de um voluntário é fazer com que a pessoa escute a ela mesma. Então eu comecei, antes de me envolver com a obra da igreja, eu fui parar lá, comecei a fazer o curso preparatório e eu comecei a aprender muito da alma humana, sabe? De saber que as pessoas muitas vezes o que oprimia elas era a necessidade de ser ouvidas, de se perceber, sabe? E aprender que eu não tinha resposta para ela, mas as respostas estavam lá. Sabe, se tu souber devolver a dor da pessoa para ela, fazer com que se descortine aquela dor, ela vai ter entendimento e ela vai buscar a sair, ela vai encontrar a resposta, sabe? Que eu ali, enquanto voluntária, era uma facilitadora e eu vi testemunhos de pessoas que diziam, foi fantástico, assim. E isso tudo eu vi que foi Deus me botando lá para me preparar, sabe? Para me capacitar. E, simultâneo a isso, né, comecei a fazer o curso preparatório lá. E daí, na sexta-feira, o senhor só viria na semana seguinte. Na sexta-feira, de noite, eu estava indo jantar na casa do meu irmão. Eu já estava indo no elevador, o telefone tocou. Era umas 7 horas da noite. E daí era a Carla, disse assim, oi, Patrícia, tudo bem? A Carla da igreja. O pastor pode conversar contigo amanhã de manhã. Eu, que bênção. Daí vim conversar com o senhor, tudo, né? E nesse dia o senhor me falou da Patrulha da Graça. Nesse dia o senhor me falou da Patrulha da Graça, e eu achei legal, interessante, eu já tinha vivido um tempo de hospital, né? Mas assim, vou ir para ver como é que é. Enfim, daí demorou um tempo para ter o curso de imersão, continuei fazendo CVV e a crise lá em casa comendo.
briga todo dia, e ai, eu não entendia nada, sabe? Foi tenso, assim. Só que isso me levava a ir para mais perto de Deus. Eu queria conhecer mais de Deus, sabe? Eu queria viver esta vida com Deus. Eu queria, sabe, talvez me aliviar naquele tempo, me libertar daquela dor que eu sentia. Algo me dizia que só Deus podia me tirar daquilo ali. Hoje eu enxergo que tudo era o processo, né? O processo, o propósito, ele é assim. Daí, o Senhor me falou dessa coisa da Patrulha da Graça, me citou e tal, e demoraria ainda para ter imersão. Neste meio tempo teve o retiro de casais, o qual eu não pude ir, né? Então, enfim. Daí acho que lá por novembro, outubro, um dia o Senhor foi jantar na minha casa e o Senhor falou do encontro com Deus. Eu lhe disse assim, esse ele precisa ser casado, eu vou, né? E ali foi assim, antes disso, uma semana antes, um dia eu ouvia muita pregação no YouTube, muito louvor. E um dia, aleatoriamente, apareceu no YouTube uma pregação do Luciano Subirá sobre milagre no casamento, que era da Canaã da Galileia, sabe? E ali, quando eu estava ouvindo aquela pregação, quando ele está fazendo a explanação bíblica, que Jesus diz para Maria assim, mulher, eu não te conheço. Aquilo entrou cortando no meu ouvido, como se Jesus falasse aquilo para mim. Eu não te conheço, sabe, aquilo ficou, e eu sabia que Deus tinha, porque eu orava, eu pedia para Ele mudar a situação da minha casa, e imediatamente aquela palavra entrou ali, e Ele disse, não adianta tu orar, eu não te conheço, sabe, uma sensação assim de, meu Deus, eu quero conhecer, eu quero que tu me conheças então, e daí eu fui para o retiro, e no retiro foi libertador, foi transformador, assim, sabe, ali eu acho que eu tive um divisor de águas, e eu sei que quando eu saí do retiro, eu saí com algo na minha mente que dizia, mulher, eis que agora chega a minha hora. Sabe, como se Jesus estivesse me dizendo que agora eu conhecia Ele e ia chegar a hora dele sobre a minha vida. E começou um processo bem dolorido, sabe? Já estava difícil antes, ficou pior. Ele pensa que nada pode piorar. Mas eu estava mais descansada, assim, nas coisas de Deus, sabe? Eu estava, assim, me sentia mais protegida, assim. Sabia, eu fui aprendendo a orar, fui aprendendo a buscar mais de Deus, apesar de não ouvir tanto a voz dele, né? Mas tinha que sair bem sensível. Eu lembro que lá no retiro teve pessoas que tiveram visões e tal, e manifestação, e eu saí de lá, assim, muito... não sei dizer, foi um divisor de águas, era algo assim muito sobrenatural que acontecia comigo. Eu tive o batismo em língua, eu fiquei quase 3 dias orando em línguas e eu não podia parar, que a minha língua ficou frenética, assim, sabe? E eu não conseguia entender muito essas coisas, mas eu acho que ali naquele dia o Espírito Santo veio morar em mim, porque coisas que eu tinha errado eu tinha que consertar o mais rápido possível. Eu saí com um sentimento assim que eu tenho que resolver, eu não posso ficar fazendo isso porque eu vou desagradar a Deus. Eu lembro agora até uma parte cômica, eu tinha gato na luz, pastor, antes do retiro. E a primeira decisão que eu disse, a partir de hoje ninguém mais rouba a luz nessa casa. Mandei meu irmão desfazer o gato, sabe, assim, mas ninguém sabe do prédio. Não interessa, Deus está vendo, não posso viver mais isso, sabe. E desde então eu não consigo fazer uma mentirinha pequenininha que seja, tipo assim, coisas bobas, que às vezes a minha filha me liga, mãe, tu almoçou? E às vezes para ela não me incomodar, eu dizia, almocei. Não, tá, ele ainda não almocei, tá, não me incomoda, porque eu não queria mais mentir, não consigo. E daí, quando eu estava andando na esteira, na segunda-feira depois do retiro, assim, ainda havia aquelas coisas muito vívidas, sabe? Tudo que eu tinha escutado lá estava muito queimando ainda, sabe? Muito forte, assim, tudo dentro de mim. E eu andando na esteira, e eu fiquei muito impactada com um testemunho, com uma pregação dos sonhos de uma das irmãs. E eu identifiquei muito da personalidade dela na minha personalidade, sabe? E daí, assim, foi como se eu pensei, por que tem que acontecer isso, Deus? Por que a gente tem que passar por tanta dor, por tanto sofrimento, né, para te conhecer? E eu ouvi ele me dizer assim, para mim, a tua salvação é muito mais importante do que tua visão. E tu e ela, se não tiverem cicatrizes e sequelas, vocês largam da minha mão. Vocês se perdem. Verdade. E então eu entendi, né? E daí continuei, né, indo na igreja, fazendo processo. Daí depois do retiro, veio a imersão do Patrulha da Graça. E daí no dia da imersão tinha que escolher um nome para o palhaço. E eu disse, mas como é que vocês sabem qual é o nome? E daí uma das irmãs disse assim, não, tu ora que Deus vai te dizer assim, mas como assim ora Deus vai me dizer? Porque eu não sabia que Deus falava, né? Hoje eu consigo ouvir a voz de Deus, mas aquela vez Deus falava comigo, eu não tinha muito entendimento.
E daí eu fiz o que ela disse, eu baixei minha cabeça e disse, Senhor, se é tua vontade que eu esteja aqui, fala comigo, tem algum nome que eu tenho que ter? E eu ouvi assim, Angelina. Eu disse, Angelina? Angelina parece nome de velho, não parece nome de palhaço. E daí eu sei que o Lu veio me apresentar para o resto da equipe. Ah, essa aqui, você já escolheu o nome do teu Klaus? Eu disse, olha, eu ouvi Angelina. Ele, ai, mas a Angelina tá muito sério, vamos botar a doutora Angel. Eu disse, tudo bem, tu é o líder, tu que sabe, mas eu ouvi Angelina. E daí quando ele foi me apresentar pro pessoal, assim, porque eu sou bem espaçosa, né? Eu disse assim, ó, ele disse assim, essa aqui é a doutora Angel. Eu disse, ó, Angel quem escolheu fui ele, porque eu ouvi Angelina. Uhum. Daí o pessoal, não, Angelina. Então, enfim, ficou Angelina. Até o pessoal, os colegas do Patrulho da Graça, os irmãos sempre me chamam de Angelina. E eu fiquei tão assim, que esse nome deve ter algum significado, né? E depois daquele que foi o dia inteiro da imersão, de noite eu cheguei em casa e fui ver o que significava o nome Angelina. Angelina significa mensageira de Deus, o nome. Nossa, daí eu fiquei emocionada, assim, sabe? Ah, que nome lindo que Deus escolheu para ter esse palhaço. Querida Patrícia. Tá passando. Nós temos 5 minutos, eu queria que você falasse desse teu tempo novo. Lágrimas, né? O marido entrou numa crise porque ele não chegou à conversão. Não. Né? E o afastamento dele, temporário. Nós cremos em nome de Jesus. E que momento tu estás vivendo hoje com Deus, numa situação nova, tudo novo, tanto na presença de Deus, né, como também socialmente? Intimidade, um momento de intimidade com Deus. Hoje eu entendo muito, assim, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Nesse tempo de pandemia, onde eu vejo pessoas, sabe, passando por ansiedade, por angústia, e eu dentro da minha limitação eu tenho orado, Senhor, que eu possa fazer a diferença nos outros. E Ele tem me trazido pessoas das quais eu posso dar uma ligada, eu posso conversar, posso dar uma palavra de ânimo, de vida nova, e eu sei o quanto isso faz diferença na vida dos outros. Então eu tenho visto assim um cuidado de Deus comigo, apesar da situação de dizer assim, ela é frágil, ela é sensível, não. Hoje eu entendo o que é, diga ao fraco eu sou forte, porque Ele é forte, sabe? Então hoje eu sinto a presença de Deus, sabe? Eu sinto Ele me cuidando em cada detalhe, em cada instante, assim, dentro da minha casa tem uma presença, consigo sentir Ele conversando comigo, me direcionando, sabe? Me sensibilizando a ajudar outras pessoas. Não só com a Angelina, que eu tive que parar de fazer isso por causa da pandemia, né? Nós não podemos mais entrar no hospital, mas tive experiências bem gratificantes com ela, mas em outros ministérios aos quais Deus me levou a atuar, fazer a diferença, né? E uma das coisas que eu compartilho com os irmãos que andam comigo é assim, eu me movimento porque Deus me amou primeiro. Isso me faz andar em frente. Sei que Deus tem um propósito para a minha vida, que Ele já descortinou para mim, estou no processo de capacitação, acho que nós nunca vamos sair do processo, mas isso nos leva para mais perto de Deus. Hoje o que eu vivo com Ele não tem preço. Hoje eu precisei ficar cega para enxergar a Deus. Hoje eu enxergo as pessoas, eu enxergo as dificuldades dela, eu enxergo quando eu posso fazer a diferença. Antes eu apenas via, eu via e não enxergava ninguém à minha frente, a não ser e não enxergar, eu enxergava apenas o meu eu, a minha vontade era isso que fazia valer. Hoje eu aprendi o que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesma. Isso esse é o meu momento hoje, poder fazer a diferença na vida dos outros. Mas apesar de mim, né? Porque não é nada meu, tudo é mérito de Deus, é presente, é graça imerecida, favor imerecido. Um dos momentos mais sublimes que eu tive foi num dia de oração. Eu descobri o que era a graça, porque ninguém me falou. Jesus me disse, eu sou a graça. Então eu entendi que por que as pessoas dizem, a minha graça te basta, se eu tiver Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver com pouco e aprendi a viver no muito. Então, tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele está comigo em todo o tempo. Glórias a Deus. Jesus disse para os discípulos de João, olha, mande dizer para o João que os paralíticos estão andando e os cegos estão enxergando. Noutra ocasião ele disse, eu vim para que aqueles que enxerguem não enxergam e para aqueles que não enxerguem passem a enxergar. Gente, nós compartilhamos um pouco, né, do testemunho da Patrícia, porque hoje ela já tem uma unção
de socorro, de sensibilidade no Espírito Santo, tem ajudado pessoas por mensagens, ela sabe usar muito bem as redes sociais para socorrer pessoas. Tem sido muito usada por Deus na palavra de conhecimento, está crescendo no ouvir a voz de Deus. Patrícia, obrigado pela Amém. Coragem, Amém. pelo teu testemunho de vida, e certamente esse testemunho vai provocar em pessoas vontade de ter intimidade com Deus. É o que importa. É o que faz a vida valer a pena. Bem, muito obrigado. Deus abençoe. Amém.